Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início a esse culto ao Senhor. Estamos chegando ao fim, não é, desses cultos online, de forma que, se Deus quiser, estaremos no dia 6, retomando os cultos presenciais, com todas as medidas de precaução, com inscrição, mas foi uma bênção poder, ainda que distantes, nos reunir com os irmãos nesses domingos. Vamos dar prosseguimento então ao culto. Salmo de número 100, eu os convido para abrir a palavra de Deus, nesse salmo tão maravilhoso e tão conhecido de todos os cristãos. Salmo de número 100. Diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos assim dar continuidade, agora orando ao Senhor. Eu peço a minha esposa Adriana que nos dirija a Deus nessa oração de gratidão, de louvor, de celebração a Deus, porque Ele é bom. Santo eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia. Nós queremos te agradecer por esse momento em que, ó Deus, estamos aqui prestando esse culto ao Senhor, que só a ti é devido, ó Pai. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, ó Deus, porque como lemos na tua palavra, nós somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio, ó Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja, ó Pai. Nós queremos te render graças e louvores, porque o Senhor é bom, ó Deus, e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos use conforme a tua vontade, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, te louvar pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Nós queremos, ó Deus, te prestar esse culto e pedimos para que o Senhor o aceite, ó Deus. Nesse momento que vamos te louvar também, ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores. Nos abençoe nessa noite, abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando também, ó Deus. Esteja com todos eles, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja com as suas vidas, com seus corações, e que nessa noite a tua palavra, ó Deus, fale com cada um. Obrigado por tudo, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar a Deus então, atendendo ao salmista, celebrai com júbilo ao Senhor. Convido ao Vinícius, Thaís também vai dirigir, não? Só o Vinícius? Então, tá bom. Vamos louvar a Deus. Deixa aí, tá? Eu louvarei, Ele exaltará.
dando prosseguimento ao culto, nós vamos agora ler o Salmo de número 66. Salmo 66. Salmo de número 66. Diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos teus inimigos. Prostram-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei ao povos o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Então, louvamos a Deus aqui por esse salmo tão lindo, tão maravilhoso, não é, que falam tantas verdades acerca do povo de Deus. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, mesmo nós sendo pecadores. Vamos orar nesse instante. Eu peço a Raquel que nos dirija a Deus nessa oração de confissão de pecados, mas também de louvor a Deus, porque Ele tem ouvido a nossa oração. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que nos escuta, o Senhor é um Deus que atende às nossas orações, o Senhor é um Deus presente em nossas vidas e que nos guarda, Deus, que cuida de nós. Muito obrigada por isso. Senhor, nesse momento nós viemos pedir perdão pelos nossos pecados, porque a Tua palavra nos manda fazer isso. Nós pedimos perdão, Deus, pelas coisas que fazemos, pelas coisas que não fazemos, mas deveríamos, pelas palavras que proferimos, pelos pensamentos, por tudo, Deus, que faz parte de nossas ações, sejam elas voluntárias ou não, mas que desagradam o Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, o nosso coração sempre pende para o mal e nós pedimos perdão por isso, Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo morreu por nós e tem a solução para tudo isso. Nós pedimos que a cada dia o Senhor nos transforme segundo a imagem de Cristo e que a gente siga, Deus, se arrependendo, pedindo perdão a Ti e aprendendo a cada dia mais. Amém. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuemos o nosso culto a Deus.
E agora, irmãos, partimos então para a leitura da parte da palavra que nós vamos expor essa noite. Tiago, capítulo 5, Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 12 ao 18. Tiago 5, 12 ao 18. Finalzinho, portanto, da carta de Tiago. Tiago foi o primeiro bispo, o primeiro líder da igreja de Jerusalém e também era irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e José. Vamos lá, Tiago capítulo 5, verso 12 a 18. Após a leitura eu peço a Thaís que nos dirija a Deus uma oração. Vamos lá, diz assim a palavra então. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Somente até aqui. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai de amor, de infinita bondade, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite onde nos achegamos a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos desde já pelas orações que foram feitas, ó Pai, entoadas em Teu nome. Nós te agradecemos pelos louvores que prestamos a Ti, ó Pai, mesmo saindo de lábios impuros, ó Pai, mas que o Senhor receba todo esse louvor até aqui prestado a Ti, Senhor. Amém. Que o Senhor venha, ó Pai, limpar os nossos corações para que nós possamos receber a Tua palavra, que o Senhor nos limpe, ó Pai, de toda vaidade, ó Deus, e que o Senhor agora, ó Pai, possa falar aos nossos corações, através, ó Deus, da vida do reverendo Wellington, ó Deus, que o Senhor possa agir, ó Pai, através dele como um instrumento, ó Pai, de edificação nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, de nós como já vem cuidando, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, ouvir essa Tua palavra, ó Pai, e que ela possa não voltar vazia, ó Deus, que a gente possa praticar, ó Deus, a cada dia, Senhor. Que nós possamos ser transformados, ó Pai, pela Tua palavra diariamente, ó Pai, a cada dia. Buscar ser mais parecidos com Cristo Jesus, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada por tudo, fica com o restante deste culto, ó Pai, que é prestado para o Teu louvor, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor limpe os nossos corações e perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, a quem nós temos ofendido, ó Deus, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, ó Pai, para que nós possamos estar em santidade, ó Pai, prestando um culto a Ti. Amém. Obrigada por tudo, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Como eu disse, Tiago, irmão de Jesus, ele foi bispo, né, o primeiro líder da igreja de Jerusalém. A tradição cristã diz que Tiago morreu, levaram ele, né, para cima de um pináculo, do pináculo do templo, e empurraram ele ali abaixo, e ele não morreu, e ainda para acabar com a vida dele deferiram pauladas, né? Foi morto muito brutalmente, então, esse servo de Deus, esse servo do Senhor. Mas antes disso, como eu disse, ele liderou a igreja, ele deixou essa epístola fabulosa escrita. Nós percebemos assim que Tiago ele tinha uma preocupação muito grande com a parte social da igreja, vamos dizer assim.
né? Ele estava preocupado com os pobres, mas também com os ricos. Ele fala aos pobres e fala aos ricos exortando para não se apoiarem nas suas riquezas, nas suas vaidades, enfim. E aos pobres também para que não usasse essa questão de pobreza como uma muleta para as suas vidas. Então ele é um pastor fantástico, vamos dizer assim, porque ele alcança a vida das pessoas, as mais diferentes pessoas de diferentes classes econômicas aí, Tiago fala. Então ele tem essa preocupação social, vamos dizer assim, mas uma preocupação também eclesiástica, né? Por sinal, uma preocupação que até hoje preocupa os pastores da nossa época também, que é a influência mundana dentro da igreja ou na vida cristã, no particular, na vida dos cristãos. Então essa é uma das grandes lutas espirituais da igreja de todas as épocas, né? A luta contra a influência mundana, o dito secularismo, né? Na vida dos cristãos e na vida da igreja. Sempre foi uma preocupação apostólica e um problema a ser enfrentado, né? O abandono da fé por crentes que foram influenciados por práticas pecaminosas e mundanas. Nós vemos isso claramente nas Escrituras, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, né? Ele escreve lá em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, uma preocupação com que os crentes pudessem se amoldar às paixões mundanas, às coisas do mundo. Essa é uma preocupação de Paulo. Escrevendo também a Timóteo, ele disse a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, era já na época de Paulo, né? Ali no primeiro século, já estava se tornando, vamos dizer assim, comum na igreja, crentes abandonarem a igreja para ir para o mundo. Então essa também era uma preocupação de Paulo. Tiago, irmãos, o pastor Tiago, né, líder da igreja de Jerusalém no primeiro século, ele afirma, né, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele vai dizer isso aí na sua epístola, capítulo 4, verso 4, não é? Então, era uma preocupação, né? Foi uma preocupação da igreja de todas as épocas, e hoje é uma preocupação nossa, né? De como os crentes agem, né? Ao conviver no mundo, nós estamos no mundo. Jesus próprio disse, eles estão no mundo, né? Jesus intercedeu por nós, intercedeu pela sua igreja e reconheceu que a igreja está no mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, melhor dizendo, né? E por não sermos do mundo, nós não podemos nos amoldar às práticas humanas. Mas, por estarmos no mundo, o que acontece na vida das pessoas que são do mundo, ou as pessoas que não têm Jesus, acontece na nossa vida, né? As pessoas são assaltadas, os crentes também são assaltados, né? As pessoas ficam doentes, os crentes também ficam doentes. E a alegria da mesma forma, né? Assim como um filho de crente se casa e nós ficamos felizes, né? Os filhos do mundo também se casam e os seus pais ficam felizes. Então são coisas semelhantes. Por quê? Porque nós vivemos no mesmo habitat, né? E daí vem o perigo das pessoas da igreja imitar as pessoas do mundo. Querer fazer aquilo que as pessoas do mundo fazem, achando que é normal. Eu tô no mundo, né? O meu colega faz, o meu irmão faz, fulano faz, eu também posso fazer. Tiago, então, com essa preocupação, ao findar a sua carta, ele vai abordar o dever do cristão em situações cotidianas de todas as pessoas, mas que, por ser na vida do cristão, deve ter um proceder diferenciado. Correto, irmãos? Um proceder diferenciado. Nós somos crentes e temos uma vida de crente. Quem está em Cristo, nova criatura diz a palavra de Deus, não é verdade?
É notório, portanto, que as pessoas que servem a Deus e creem no Senhor Jesus Cristo têm uma forma distinta de agir em relação ao cotidiano das pessoas que não servem a Deus, que não creem em Jesus Cristo, portanto, que estão no mundo. O agir, pelo menos aí, é diferente, né? E Paulo ou melhor dizendo, Tiago começa dizendo aí, no verso 12, aí finalizando a sua carta, que os crentes deveriam evitar juramentos e votos, não é? E por assim dizer, juramentos e votos mundanos, né? Costumes que os não crentes faziam naquela época. Tiago está escrevendo aos crentes da dispersão. Quem eram os crentes da dispersão? Eram judeus que haviam se convertido fora de Jerusalém, que haviam fugido de Jerusalém por causa da perseguição, né? Os judeus se espalharam logo no início, né? Mesmo antes do exílio, eles já estavam assim espalhados por outras nações. E depois teve o exílio, muitos ficaram em outras nações. E depois as perseguições, né? E muitos foram convertendo-se, lembram-se? A partir de Estevão, então, houve uma grande perseguição, né? Aos cristãos aí, e os cristãos saíram pregando o evangelho em todo lugar. E essas comunidades de judeus, eles chegavam nesses lugares, e esses judeus se convertiam ao cristianismo. Portanto, as igrejas foram se espalhando. E esse é o povo da dispersão. É para essa igreja, principalmente a igreja que está mais longe, né? Que o pastor, com aquelas ovelhas que estão mais longe, que o pastor se preocupa, né? Porque quem está perto, ele está ali coordenando, ele está pastoreando, né? Está sobre o seu olhar, sobre o seu cajado, ao alcance do cajado. Mas e aqueles que estão distantes, né? Daí uma preocupação nossa também. Como é que está a sua vida nessa quarentena? Como está a vida dos nossos jovens, que muitos nós não temos tido o contato, não está mais sob o nosso olhar, né? Mais próximo assim. Então, de fato, essa é uma preocupação. Naquela época, então, os apóstolos escreviam cartas, né? Para alcançar essas pessoas que estavam distantes do seu pastoreio. E hoje nós fazemos lives, né? Mas o objetivo é o mesmo, o objetivo é de alcançar e trazer uma palavra, às vezes confortadora, às vezes exortativa, como é o caso aqui, para que esses cristãos, né, da dispersão evitassem os juramentos e os votos, por estarem no mundo, estarem espalhados aí pelo mundo. Então no verso 12, nós vamos ler novamente, diz assim: acima de tudo, né? Ou seja, principalmente, olha, em primeiro lugar, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Bom, Tiago, que é irmão de Jesus, ele está aqui, ele está repetindo o que Jesus disse. Jesus já havia falado justamente essas palavras aos seus discípulos e apóstolos. E ele está novamente falando aqui, para que os crentes evitassem juramentos e votos mundanos, né? Porque era uma prática dos judeus que tinha uma má intenção de burlar a lei. Tiago disse aos crentes sobre o dever deles de evitarem juramentos e votos frívolos. Sabe aquele juramento que você faz só para cumprir tabela, para não cumprir mesmo? Você tem a intenção de não cumprir aquilo, é mentira, portanto. Era esse tipo de juramento que deveria ser evitado. E esse tipo de juramento se tornou costume dos judeus da época de Jesus, da época de Tiago, da época dos apóstolos, né? De fazer um juramento que não pretendiam cumprir. Mas só que existia uma maldição na lei, né? A lei dizia que nenhuma palavra ia ficar impune e não podia, portanto, usar o nome de Deus em vão. Só que todo judeu sabia que todo juramento se evoca, ou se invoca, melhor dizendo, a presença de Deus, porque Deus é aquele que conhece mente e coração. Mente e coração. Então, para o judeu não existia juramento, voto,
sem convidar Deus para ser testemunha, não é? Quando uma causa não tinha testemunha e não tinha prova de que o lado A era correto ou o lado B era correto, se fazia um acordo, né? E aquelas pessoas juravam perante Deus, dizendo, não, eu tenho a verdade, ou eu tenho a verdade, e assim por diante, né? Eu não matei, eu não roubei, não fui eu não sou culpado, né? Daí veio, até hoje nos Estados Unidos, né, a pessoa colocar a mão diante de um tribunal, colocar a mão sobre a Bíblia e jurar perante Deus, não é? Na verdade, você está invocando a pessoa de Deus para que ele seja a testemunha. Ele conhece a sua mente e o seu coração. E no dia do juízo você vai responder por esse juramento. Se você fez de verdade, se você invocou a Deus para ele ser a testemunha de que você está falando a verdade ou não. Então, o judeu da época ali de Tiago, que não era crente, portanto, não conhecia Jesus, ele tentava burlar a lei. O que ele fazia? Ele sabia que se ele jurasse por Deus, ele ia ser réu do juízo. Ele jurava pelo céu, pela terra, que era o cabelo dos pés de Deus, pelo céu, que era o lugar onde Deus habitava, por Jerusalém. Ele usava nomes ali do contexto de Deus, mas não usava o nome de Deus. Ele achava que por isso ele podia burlar. Por isso ele podia burlar. Então Tiago está recriminando esse tipo de coisa, como Jesus também recriminou. E Tiago está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Certo? Tanto é que ele fala assim, no final do verso 12. Para não cairdes em juízo. Porque se as pessoas usassem da mesma tática que aquelas pessoas do mundo, aqueles judeus do mundo usavam, eles iam também entrar em juízo com Deus. Tá certo? Veja só aí, só para a gente ilustrar mais, Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12. (36 e 37). Olha só o que diz. O que Jesus fala, né? Sobre as palavras frívolas do homem. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então aquele que jura em vão, aquele que, né, ele vai entrar em juízo. Então Tiago está dizendo, não faça, essa é uma prática, a mentira inclusive é uma prática mundana dos nossos dias, né? Os nossos jovens são bastante afetados com isso. Por quê? Porque na escola os seus coleguinhas mentem, né? No bairro, seus vizinhos, seus colegas, às vezes a família que não é crente, a mentira é uma prática comum hoje em dia. No âmbito também do trabalho aí, das instituições, é uma verdade, né? A secretária mentir dizendo que o chefe não está, né? Então, mas isso não cabe para nós crentes, né? Tiago aqui está usando a questão do juramento e do voto, mas a mentira, ela pode, né, essa questão pode se estender aí também para a questão da mentira. A mentira ser uma prática comum nos nossos dias. Então isso não cabe a nós cristãos. E o que Tiago vai dizer então, né? Tiago vai dizer para eles agirem como cristãos. Se é verdade, diga, é verdade, sim. Se não é verdade, diga, não é verdade. Então essa é a primeira questão que Tiago, meus irmãos, vai trabalhar aqui. Essa questão dos juramentos, né? Aqui dos crentes não entrarem nessa, né? Em suma, ele vai dizer, os cristãos deveriam falar somente a verdade, se fosse sim ou se fosse não, né? A lição era simples. Como disse um sábio certa vez, o sábio disse o seguinte, casas e prédios que são construídos sobre fundações fortes não precisam ser escurados, né? Por quê? Porque o judeu, ele para dar credibilidade à sua mentira, ele jurava em nome do céu, da terra. Então, Tiago está dizendo em outras palavras o seguinte, você está falando a verdade? Diga somente a verdade, sim. Não precisa evocar o nome de Deus. Não precisa fazer juramento nenhum.
Se você está falando a verdade, fale a verdade. Seja a verdade sim ou seja a verdade não. Certo? Assim também a pessoa que tem Cristo não precisa de subterfúgios para que sua palavra seja aceita. Basta ela falar a verdade, não precisa jurar, muito menos jurar com dolo. Então essa é a primeira questão que Paulo trata, que Tiago trata no verso 12 do capítulo 5, irmãos. Segundo, né, ele vai tratar sobre duas questões aqui. Orar quando estiver sofrendo e cantar quando estiver alegre. Ou o contrário, cantar quando estiver alegre e orar quando estiver sofrendo. Tá certo? Ele vai agora se ocupar de falar aos membros da dispersão sobre essas duas questões. Né? A questão do louvor, né, na alegria, e da oração na tristeza ou no sofrimento. Naturalmente, Tiago deixa subentendido que orar e cantar são ações cristãs. E que essas ações elas estão em contraste, elas se encontram em contraste no texto com jurar maliciosamente dos judeus mundanos. Então ele falou sobre uma prática mundana lá em cima, falou que não deve fazer. E qual que é a prática cristã? Orar e cantar. Cantar quando estiver alegre e orar quando estiver triste ou sofrendo aí no texto. Vamos ler o texto aqui em seguida. 13 até... Não vou ler até o 18 não, mas só o 13 e o 14 e o 15. Diz assim: Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores, é o que ele diz. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Esse versículo já deu bastante trabalho, né? Para a igreja, para os pastores aí. Nós vamos tentar trabalhar ele um pouquinho mais aqui. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aí ele vai continuar nessa pegada da oração, falando sobre oração. Nesse segundo conselho de Tiago, aos membros da igreja da dispersão, ele vai falar mais sobre oração do que sobre louvor. Mas nós vamos inverter aqui, porque tem mais para falar sobre oração de fato, então nós vamos falar primeiro sobre o louvor. Naturalmente, Tiago deixa subentendido que orar e cantar são ações cristãs, como nós falamos, elas estão em contraste com a ação mundana, que era mentir e jurar em vão. Cantar, contudo, aqui não significa cantar qualquer música. O crente não deve entoar qualquer música quando ele está alegre, né? Há um ditado popular que diz: quem canta, os seus males espanta. E nós reconhecemos a graça comum de Deus. Nós estamos dizendo que cantar é pecado, é errado, nada disso, né? Nós sabemos que tem a cultura, o mandato cultural de Deus, e a música de todas as formas entram nesse mandato cultural. Mas aqui Tiago está especificando, está padronizando, né, uma ação cristã diante da alegria, que é cantar, e cantar louvores a Deus. Veja o que ele diz aí, portanto. Ele diz assim: está alguém alegre? Cante louvores. Cante louvores, não é? Então, cantar aqui significa cantar louvores. O louvor é uma prática antiga dos filhos de Deus, em reconhecimento aos seus feitos abençoadores, o seu auxílio sobre as suas vidas. Assim nós vemos Adão. Adão, ele vai louvar a Deus e vai agradecer a Deus com suas palavras quando ele recebe Eva por esposa. Ele vai dizer assim, aquilo é música, tá? Os biblistas aí identificam ali uma marcação musical quando portanto,
Moisés recebeu essa revelação do que Adão falou e registrou ali na Bíblia. Então ali há uma marcação poética e musical, portanto era um cântico, e diz assim, quando ele recebe a esposa: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E ele continua dizendo, aquilo ali é uma música, né? É uma música. Gênesis 2, 23, 24, e aí vai. O salmista, ele louvou a Deus ao saber que Israel seria reconduzido do exílio. Quando ele soube da notícia que Israel voltaria do exílio, ele compôs lá o Salmo 126, de 1 a 3, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Isso é música também. É música. E finalmente Maria. Maria também louva ao Senhor ao saber que Deus a havia escolhido como um instrumento para trazer o Messias no seu ventre, para cumprir a promessa a Israel do libertador. Maria diz assim, está lá em Lucas 1,46, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade de sua serva. E ela continua lá, um cântico grande, o cântico de Maria, né? Irmãos, o louvor, portanto, é uma atitude dos crentes ao estarem alegres, né? Nós vemos aí muitas práticas mundanas para comemorar, né? Práticas que são, assim, questionáveis, não é? As pessoas, quando estão muito efusivas, muito alegres, elas cometem atos falhos. Por exemplo, beber, né? Beber bebida alcoólica, né? Comemorar tomando bebida alcoólica, ou fazendo alguma proeza, alguma coisa assim perigosa. Tiago está dizendo que não, você está alegre, cante louvores a Deus. Essa é a forma do crente manifestar a sua alegria, né? E certamente ele está falando isso porque a prática da época de comemorar era outra, né? Era uma prática mundana, era uma prática não condizente com a vida dos cristãos agora, tá certo? Então, se você está feliz, você recebeu uma bênção de Deus, faz um louvorzão na sua casa e canta para Deus, né? Se reúne com a sua família, arruma um violeiro que nós temos aqui e canta para Deus. Essa é a melhor forma de você expressar a sua alegria para Deus. É isso que Tiago está dizendo. O louvor é a atitude dos crentes ao estar alegre. Embora o choro seja uma reação normal às pessoas que estão tristes, Tiago agora ele vai falar sobre a oração, né? Ou melhor, primeiro ele diz e depois ele vai explanar sobre a oração. Ele diz ainda no verso 13, está alguém entre vós sofrendo, ele usa a palavra sofrer aí, faça oração. Faça oração. Por quê? Porque também é prática pagã nós conhecemos de pessoas no sofrimento, né, estenderem as suas mãos a coisas ruins, a práticas questionáveis, não é? Então, qual que é a atitude do crente diante da alegria? Louvar a Deus. E qual que é o que o crente pode fazer e deve fazer diante do sofrimento? Orar a Deus. Embora o choro seja algo natural, e aqui até nos surpreende ele não falar, né? Chore, né? Talvez as pessoas estivessem aguardando, esperando mais essa palavra de Tiago, né? Se alguém sofrendo, chore. Mas aí você não chora a Deus, né? Mas orar, você pode orar a Deus. Então ele vai trazer aqui essa linguagem cristã de momentos do cotidiano. Momentos do cotidiano, né?
da nossa vida. Tanto o mundo sofre, né? Quanto os crentes sofrem. Tanto o mundo se alegra quanto os crentes se alegram. Agora, a forma de agir de cada parte ou de cada um é diferente, né? É diferente. O mundo se alegra de um jeito, eu me alegro de outro, né? O crente passa na faculdade, né? Ele não faz tudo aquilo que a pessoa do mundo que passa na faculdade muitas vezes faz, se submete, né, a uma humilhação, muitas vezes o próximo, o outro, né? Então são práticas diferentes. As práticas dos cristãos são práticas diferentes das práticas mundanas e seculares. E, como eu disse, Tiago está preocupado com isso, para que a igreja não se submeta, a igreja que está mais distante, a igreja que está na dispersão, se submeta a esse tipo de coisa. Então, Tiago vai dizer em sua carta que se alguém está sofrendo, ore. A oração, assim como o louvor, é uma atitude cristã frente às situações difíceis da vida, não é verdade? Por exemplo, Neemias chorou, mas ele também orou a Deus. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Vamos lá. Neemias capítulo 1, a partir do verso 2, veja só aí, ele vai receber uma notícia muito triste, ele vai sofrer por causa disso. E a sua atitude então é orar, porque a atitude cristã diante do sofrimento é a oração, né? É isso que Deus espera que os crentes façam quando estiverem sofrendo e não lançar mão de uma coisa errada, por exemplo. Vamos lá. Verso 2 diz assim: Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e, o que, irmãos? Orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E aí ele vai continuar, né? Mas nós vemos claramente que a atitude de um homem que está sofrendo, de um servo de Deus que está sofrendo, é buscar a esse Deus em oração. É isso que Neemias está falando. Davi, ao saber que seu filho com Betseba estava doente, ele orou ao Senhor. Está lá em 2 Samuel 12, 15 a 16. Davi buscou a Deus. Quando ele soube que seu filho estava doente, estava prestes a morrer, ele foi lá, jejuou, buscou a Deus em jejum e oração, né? Porque essa é a atitude do crente, de buscar a Deus. É interessante, irmãos, que Tiago dá esse destaque especial sobre a oração. E, incidentalmente, por causa do assunto da oração, Tiago vai abordar a questão da unção com óleo pelos presbíteros. Versículo, né, que tem interpretações aí, muitas interpretações, mas que nós sabemos só tem uma interpretação, a interpretação verdadeira. E que já causou assim várias decisões nas igrejas, e inclusive na nossa igreja, no Supremo Concílio, né? Há alguns anos atrás foi decidido, por causa desse versículo, mais propriamente desse versículo, a autorização dos presbíteros ungirem com óleo os enfermos, né? Uma decisão um pouco estranha para o normal da igreja presbiteriana, né? E por isso vários documentos, choveram documentos no Supremo Concílio e revogaram, né? Entenderam que havia se tomado uma decisão errada e então resolveram não retirar esse assunto aí e não legislar mais sobre ele, e continuou a compreensão antiga sobre esse assunto, que a unção com óleo ali
é uma coisa que ficou no passado e nós vamos explicar um pouco o porquê aqui. Né? Mas é incidentalmente, Tiago está falando sobre oração, não está falando sobre unção com óleo. Mas vamos ler o versículo para nós entendermos melhor. E se alguém entre vós doente, ele vai dizer então que uma das causas do sofrimento, né, ele vai afunilar a questão do sofrimento, é a doença. E é notório que a doença traz sofrimentos para a família, para a igreja, enfim. Ele vai dizer assim: e se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, portanto, para o enfermo ou algum conhecido do enfermo chamar o presbítero da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, o verso 15 também, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Sobre o que Tiago está falando aqui? Ele está falando que o óleo da unção é um óleo poderoso. Será que existe um óleo místico em que tem o poder de curar as pessoas? Ou é a oração que salva o pecador? Né? A oração da fé salvará o enfermo, lá no verso 15. Então nós temos que compreender isso, né? Porque muitas pessoas se apegaram tanto à questão do óleo, né? Não, mas tem o óleo, tem que ter o óleo, porque senão a pessoa não fica sarada. Será que é isso? Né? Então Tiago aborda a questão da unção com óleo pelos presbíteros quando o caso do sofrimento se der por causa da doença. A prática da unção com óleo pelos apóstolos é incontestável na Bíblia. Quer ver? Só abra sua Bíblia em Marcos 6,13. Vamos lá. Né? Não dá para negar a questão do óleo nos apóstolos, na ação dos apóstolos, por exemplo, na cura dos enfermos. Vamos lá. Né? Mas precisa entender. Marcos 6,13. Então, é a instrução para os 12. Jesus está instruindo, né? Ele está formando o seu colégio apostólico. Olha o que ele vai dizer assim. Vai ser dito no verso 13. Na verdade, é o narrador, né? É Marcos que está dizendo. Verso 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Correto? Então eles curavam enfermos, ungindo com óleos. Mas o texto não está dizendo que é o óleo que, de forma alguma, que o óleo está curando os enfermos. Eles curavam os enfermos ungindo com óleo. Certo? O óleo, de qualquer forma, era um instrumento aí. Né? Nós vamos entender por que essas pessoas eram curadas então. Não sendo óleo, entretanto, a causa da cura. Tanto em Tiago quanto o próprio Evangelho de Marcos, somos informados que a causa da cura é a oração da fé ou a imposição das mãos, que era uma prática que acompanhava geralmente a oração dos apóstolos. A imposição das mãos, que acompanhava a oração, né? Orava com a mão imposta. Certo? Não é o óleo. Olha só o que Tiago diz, nós já lemos lá. O que vai salvar o enfermo? Verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. É o Senhor que vai levantar. Na verdade, nem o poder da oração. Também existe, as pessoas dizem, não, tem uma oração poderosa, a pessoa levanta enfermo, não é nada disso. Tá? A oração é um instrumento, pode-se orar, deve-se orar, melhor dizendo, mas é a ação de Deus, é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que levanta, certo? O enfermo. Então que fique bem claro aí, não era, os presbíteros usavam o óleo nas suas visitas aos enfermos e lá eles oravam. Era essa oração pelo poder do Senhor que curava e quem também proporcionava perdão aos pecados. Na verdade, quando a gente vai visitar alguém, a gente não faz só uma coisa. A gente, por exemplo, quando vai atender alguém, né, quem foi diácono aí, ou quem é diácono sabe disso, a gente vai atender uma pessoa, a necessidade física de uma pessoa, a gente dá o alimento, mas dá também o quê? O evangelho. Né? Da mesma forma, os presbíteros que iam naquela época visitar, eles davam um atendimento
de cuidado medicinal e o Evangelho. E o Evangelho, correto? Então, Tiago vai ser claro aí. E a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo. Sabe por que não é o óleo? Porque Marcos 16, 18, mesmo Marcos que nós lemos lá, nós lemos o 6,13, né? Que acompanhava, a unção com óleo acompanhava as suas visitas aos enfermos. Olha o que vai dizer lá no 16, 18. Né? Na despedida de Jesus, a eles, já enviando eles ao trabalho já, né? Então, depois da ressurreição de Jesus. Marcos 16, 18, diz assim, é a ordem para a evangelização, né? É a grande comissão aí. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Onde está o óleo? Não tem óleo. Era a visita dos apóstolos, a oração dos apóstolos, né? Essa prática de impor as mãos quando estavam orando, né? Em nome de Jesus, que trazia a cura e não propriamente o óleo. Por isso, né? Nós presbiterianos aí, não sei se mais tradicionais, mais ortodoxos ou mais bíblicos, não aceitamos muito passivamente a questão da volta do óleo, dos presbíteros visitarem e passarem óleos nas pessoas. Porque deve ser entendido então de outra forma. A causa da cura era a oração da fé e não outra coisa, não o óleo. O óleo era usado na Bíblia, se você for fazer um estudo, como símbolo de ordenação dos reis e sacerdotes. A unção, né? O poder designado, né? O poder designado, a pessoa investida de poder. Então se jogava óleo sobre o sacerdote e sobre o rei. Tá certo? Também é usado como combustível para as lâmpadas. Lembram lá das noivas lá, que Jesus conta lá a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, tinham óleo nas suas lâmpadas e 5 saíram para comprar. O óleo, desde muito tempo, é combustível para acender aquelas lâmpadas. O óleo também é usado como cosmético na Bíblia, né? Para ungir, para clarear o rosto, para dar brilho ao rosto. Então as pessoas ricas usavam óleos aromáticos, inclusive também para embalsamar, como cosmético. Então, como cosmético, como combustível, como um símbolo de poder, né, de investidura de poder aí, e também como remédio. Nós encontramos o óleo como remédio, né? Mas nunca encontramos o óleo como poder miraculoso. Não encontramos, não tem na Bíblia um óleo miraculoso, um óleo com poder de curar a pessoa, como hoje é usado indistintamente por algumas igrejas, algumas denominações, alguns servos de Deus aí dessas igrejas, correto? Então, não é usado assim. E a figura do presbítero, né? Tudo está na figura do presbítero. Por quê? Eusébio de Cesareia, né? Que é considerado aí um dos pais também apostólicos, substitutos dos apóstolos, né? Um dos bispos da igreja, historiador, ele escreveu uma obra chamada História Eclesiástica. Nessa História Eclesiástica ele vai testemunhar que muitos presbíteros do primeiro século, do segundo século e do terceiro século e até do quarto século, eles desempenhavam uma função de médico. Eles visitavam as pessoas e traziam cuidado, ajuda para aquela pessoa. E aí entrava o óleo medicinal. O óleo, como era, naquela época não eram desenvolvidos muitos medicamentos ainda, o óleo servia para várias funções medicinais. Então o presbítero ele visitava e levava um cuidado. Hoje, equiparando hoje, né, transportando a função do presbítero daquela época dos apóstolos para os presbíteros, dos presbíteros para a nossa época, os presbíteros de hoje, nós poderíamos dizer
que uma das funções presbiteriais hoje é o cuidado com a ovelha. E o cuidado prático. Não somente aquele cuidado espiritual eclesiástico. Mas hoje, se não faz parte, deveria fazer parte da função do conselho da igreja do presbiteriado, atender às pessoas que estão em condições, que não têm condições de serem ajudadas, de serem tratadas medicinalmente. Então o conselho tem a função de ajudar um irmão que está precisando comprar um remédio, está precisando de um tratamento, de um exame, de ser levado ao médico. Então é o cuidado com a ovelha. Quando nós vemos lá em Atos 20 e 28, nós vemos que Paulo fala, nas palavras de Paulo, fala que é responsabilidade dos presbíteros, portanto, esse cuidado com as ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, verso 17 também, nós também vemos isso, né, que os guias são responsáveis pelas ovelhas do rebanho. Né? Esses guias aí são os líderes da igreja, é o pastor, é os presbíteros. Então daí vem, irmãos, essa prática de que os presbíteros levavam consigo em suas visitas o óleo para tratar alguns enfermos, porque isso também fazia parte da sua função no início da igreja. Né? Médico era uma coisa muito rara. Principalmente na época das perseguições, Eusébio fala que os bispos da igreja, eles desempenhavam essa função de médico. Quando eles iam visitar uma pessoa que foi maltratada, perseguida, né, eles levavam consigo, né, medicamentos da época. E um deles era o óleo. Então aí nós vemos, correto? Que o que Tiago está dizendo aqui é que a oração da fé, ele está falando sobre a oração. Incidentalmente, ele fala acerca do óleo, né? Do óleo. E o óleo aqui nada mais é do que o cuidado que o presbítero deveria ter com as suas ovelhas. Um cuidado até médico, porque essa também fazia parte da sua função no princípio aí dos mandados ou dos mandatos dos primeiros oficiais da igreja, certo? Demonstrando claramente que essa função de cuidado com os doentes fazia parte dos seus ministérios desde os primeiros séculos. Daí a justificativa do óleo proposto por Tiago aos presbíteros em suas visitas aos enfermos. Óleo corresponde em nossos dias aos cuidados médicos, providência de médico, consulta, exame, remédio, que os presbíteros, o conselho, deve ter com os crentes, se necessário for, né? Nós podemos também ainda desenvolver essa função. Hoje nós temos muito mais médico do que aquela época, muito mais acessível o tratamento, mas ainda assim a igreja tem essa responsabilidade, vamos dizer assim. Mas também Tiago continua insistindo que a oração não é apenas um recurso exclusivo dos presbíteros. Ele continua, a questão não vai só até o óleo, né? Ele continua dizendo no verso 16, continua falando sobre oração. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, a oração não é só função de presbítero, né? Não é coisa exclusiva da liderança da igreja. É algo necessário que se faça a todos os irmãos. Então está sofrendo por qualquer que seja o motivo, ore. E se o motivo for, por exemplo, um problema de consciência, né? Nós sabemos que o pecado não confessado, né? Aquele pecado oculto, muitas vezes adoece muitas pessoas. Né? Então ele vai dizer assim no verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres o que, irmãos? Curados. Quantas pessoas estão doentes hoje em dia porque não oram, porque não confessam seus pecados, porque não falam com as pessoas que magoaram, ou que ela magoou, ou que foi magoada por ela. Então olha, né, Tiago dizendo assim, como deve ser o proceder cristão, deve ser um orar pelo outro, um perdoar o outro, para que essas doenças emocionais, essas doenças
em decorrência desse tipo de pecado, também seja curado. Então, se você tem alguma coisa contra um irmão seu, isso está te trazendo uma doença, está te prejudicando a sua vida, né? Isso é prática das pessoas lá do mundo, né? Pessoas que dizem assim, eu não me arrependo, não, eu não volto atrás, eu não peço perdão, não, eu não confesso, né? Eu não confesso aquele pecado. Mas nós não, o nosso proceder deve ser diferente. Quando nós pecamos, nós erramos, ou nós sabemos que tem alguma coisa atrapalhando nossa vida, a gente deve ir conversar com o outro. Né? Não é isso que diz lá Mateus capítulo 18? Se você conseguir convencer o seu irmão, você ganhou o seu irmão para Cristo. Então, olha só, né? Olha só. Ele vai continuar dizendo aqui, nós nem chegamos no 19 e no 20, mas veja só o 20, ele fala, sabei que aqueles que convertem o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então é interessante nós voltarmos a essa prática, a prática da oração, é prática de crente. Né? Inclusive uma forma da gente andar mais leve, né? Da gente viver a nossa vida mais em paz e sem doenças, né? Porque a carga emocional de alguém que peca e está escondendo e não consegue confessar e não consegue conversar com outra pessoa é muito grande, é uma carga muito grande, muito estressante, né? Muitos cientistas aí, médicos, vão dizer que essa é uma das causas, das grandes causas de câncer no mundo. É a somatização. É a somatização. Então, irmãos, são conselhos preciosos de Tiago para a igreja da época e para nós hoje também. A igreja precisa voltar a orar. Né? Tiago continua insistindo que a oração não é apenas um recurso exclusivo dos presbíteros, mas que devia ser usado por todos os irmãos para os sofrimentos mais diversos que pudesse haver em seus cotidianos. Fossem eles problemas de falta de perdão e até problemas do clima, ele vai usar aqui, né, que o fato de nós sermos pecadores não nos impede de orar. Alguém pode dizer assim, não, eu sou pecador, né, Deus não vai ouvir minha oração. Todos nós somos pecadores. E aí ele usa o exemplo de um servo de Deus extraordinário, que foi Elias. Ele vai dizer no verso 16, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, ele era pecador também. Ele tinha raiva das pessoas, ele tinha os seus pecados, mas veja só. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Ou seja, a oração tem poder sim, né? Porque ela é feita a Deus, ela deve ser feita assim mesmo, com esse sentimento, com essa disposição de cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua igreja, né? Que o nosso agir não seja como o agir do mundo frente às situações cotidianas que acontecem com eles e acontecem conosco. Podem acontecer a mesma coisa, mas o agir deve ser diferente, portanto. Tá certo? Não faça o que seu amigo do mundo faz frente a uma situação que aconteceu com ele. Afinal de contas, Tiago vai dizer, né? Tiago vai dizer que... Tiago, né? Que vai dizer que a amizade do mundo, é Tiago 4,4. Nós já lemos aqui, inclusive, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Correto? Que sejamos mais amigos de Deus do que amigos do mundo, então. Que Deus nos abençoe e que tenhamos, assim, um proceder como Deus quer, né? E não como o mundo faz. Amém. Vamos ainda nesse ímpeto, né, de orar mais a Deus, de buscar mais a Deus, de agir conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do mundo. Vamos cantar o hino de número 128,
do Inário Novo Cântico, hino 128. Louvado seja o nosso Deus, porque de fato Ele não nos rejeita a oração, e como cantamos nesse hino, né? Preciosas são as horas na presença de Jesus.
faça uso desse grande instrumento, desse maravilhoso instrumento que Deus dá à sua igreja, que é a oração. Vamos, então, fazer a última oração desta noite. E após essa oração, nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez nos reunir para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que maravilhoso é buscar ao Senhor no conforto dos nossos lares, ainda que distantes, mas sentimos o amor dos irmãos, ó Deus, o interesse dos irmãos de estarem juntos, ouvindo a Tua palavra em comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que a Tua palavra pregada, explicada, ela faça guarita em nossos corações. Ó Deus, que possamos, assim, a cada dia mais nos distanciar das coisas do mundo, das práticas mundanas, quer seja, ó Deus, nos juramentos, nos votos, que o Senhor assim nos abençoe a Tua igreja, os Teus servos, a falar somente a verdade, Senhor. O que é certo, concordarmos, ao que é errado, discordarmos, e assim, ó Deus, darmos o nosso testemunho de que vale a pena, ó Deus, crer e falar a verdade, ainda que paguemos um preço por isso. Ó Deus, queremos também Te agradecer, porque apesar de estarmos no mundo, não somos do mundo. E não agimos também como as pessoas do mundo agem, muitas vezes se torna uma prática comum no mundo, ó Deus, aquela de festejar de uma forma que não atende aos Seus preceitos, que não agrada ao Senhor, ó Deus, com bebedeiras, muitas vezes com coisas sexuais ilícitas envolvidas nessas cerimônias, nessas festas, ó Deus, nós podemos assim nos alegrar e devemos nos alegrar cantando louvores ao Senhor. Essa é uma prática antiga dos Teus filhos desde o passado, que quando recebiam uma bênção do Senhor, reconheciam isso que vinha do Senhor e por isso cantava louvores. E isso faz então com que o Senhor se alegre também. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais cristãos, a atendermos assim as recomendações da Tua palavra e dos Teus servos do passado. E também, ó Deus, diante das dificuldades, das tristezas, das tribulações, dos sofrimentos, como a doença, por exemplo, ajuda-nos a buscar ao Senhor, né, acima de tudo, a lançar mão daquilo que o Senhor permite que façamos, e não de outras coisas. Muitas pessoas lançam mão de coisas erradas, portanto, ao invés de, primeiramente, buscarem ao Senhor em oração, ó Deus, de, se envolverem com as coisas das igrejas. Ajuda também, ó Deus, a liderança da Tua casa, estar sempre disposta a visitar, a ajudar, dar condição, ó Deus, aos nossos presbíteros, à nossa igreja, portanto, de auxiliar um irmão que necessita de um remédio ou de algo necessário para o seu restabelecimento, a sua cura. Sabemos, ó Deus, que tudo isso só são apenas formas, meios que o Senhor propõe, mas que na verdade é o Senhor que cura o enfermo. É a oração da fé que nós invocamos a presença do Senhor, é isso que levanta, que restabelece, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para mandar embora as nossas enfermidades. É assim que cremos. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a ser uma igreja atenta, a ser líderes atentos àqueles que o Senhor nos confiou como rebanho, para que possamos atender ao chamado
da tua palavra, ao dever da liderança como pastores e presbíteros que somos. Muito obrigado. Dá saúde, ó Deus, à tua família da fé, visita o enfermo, cura, ó Deus, e se ele está prostrado, que o Senhor, portanto, o levante. Da mesma forma que essa prática de orar um pelo outro, confessar os seus pecados, possa ser algo comum e normal no meio de todos os cristãos, não seja exclusivo apenas da liderança da igreja, mas é um dever de cada crente visitar os irmãos e conversar, e se há algo que tem trazido alguma dificuldade, alguma doença também, ser resolvido através da confissão do pecado, e nós sabemos que isso faz com que muitas doenças também sejam curadas em nosso meio. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso. Sabemos que somos pecadores, como o texto da tua palavra nos informou, mas sabemos que ainda assim o Senhor age através das nossas orações. E por isso te louvamos e te agradecemos. E por isso te suplicamos, Senhor, que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, abençoar os nossos irmãos, curar os enfermos, abrir a porta, ó Deus, para os que estão desempregados, e ajudar, ó Deus, aos necessitados, e perdoar aqueles que porventura tenham pecado diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê uma semana na tua presença, Senhor. Abençoa a nossa igreja, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, os nossos irmãos. Em especial, esse retorno que nós vamos ter no dia 6, tanto na congregação presbiteriana do Alvarenga quanto na quarta igreja. Suplicamos que o Senhor tome conta de todos os detalhes, Senhor, para que seja tudo bem sucedido para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos guarde. Essa é a nossa oração, confiantes e agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Recebi a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão e a cura do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, povo de Deus que estamos aqui, e sobre todos os nossos irmãos espalhados sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz